Fala, professor, já estamos conectados com o YouTube, tá bom? Tenha uma ótima aula. Ok, Victor, obrigado. Muito bem, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui para mais um encontro, prática e intervenções na dependência química. Na verdade, poderíamos falar muito sobre esse assunto. Aquele que, ora vez fala, vai para mais de 22 anos de experiência profissional atendendo esse público-alvo, tá? Nós teremos dois encontros. Nesse primeiro, meu objetivo é promover uma familiarização com alguns termos e com a própria abordagem em dependência química. Na verdade, eu sempre pontuo que mais do que vontade é preciso capacidade para lidar com esse público-alvo. Tá? As razões pelas quais as pessoas acabam enveredando na direção da toxicodependência, da toxicomania, da adicção, da droga-adição, são as mais variadas possíveis. O primeiro contato pode se dar por curiosidade, por apelo de amigos, do grupo, por uma tentativa de fugir de problemas, uma fuga das dificuldades, das circunstâncias adversas. E aquilo que começa, digamos, como uma aventura casual, fortuita, prazerosa, gratificante, amanhã se tornará numa prisão sem grades. Dito isto, prepare já aí seu bloco de notas, sua agenda, seu caderno para você grafar, para você registrar, para você tomar nota do conteúdo extramodular que sempre trazemos para vocês. Nossa primeira aula ela é um pouco mais dinâmica, tá? E na aula 02 eu quero explorar mais com vocês a abordagem prática, terapêutica, técnica, independência química. O uso de substâncias psicoativas pode causar a dependência tanto física quanto psicológica, o que acarreta uma série de danos e prejuízos, tanto aos usuários, bem como aos familiares e amigos. Em casos crônicos, ocorre um comprometimento severo de todas as esferas da vida do adicto, uma vez que a sua vida se resume apenas à manutenção do vício. Hoje falaremos, dentro do manejo terapêutico e independência química, sobre as possíveis abordagens, bem como falaremos um pouco sobre a laborterapia e como ela pode ajudar os dependentes na recuperação, tá? Mas antes, vejamos o que é dependência química. Bora lá para a gente conceituar, então. O que é dependência química? Podemos definir dependência química como sendo a dependência que uma pessoa desenvolve em relação a uma substância psicoativa, substância esta capaz de provocar alterações em seu comportamento. E é bom que se diga, tá, que essa dependência pode não ter como foco principal, como alvo principal, uma única substância. Tá? Essa dependência pode se dar em relação a diversas substâncias, como comumente vemos. Comumente nós encontramos tabagistas que são alcoolistas, etilistas crônicos, ou vice-versa. Né? A dependência química ela é definida pela 10ª edição da Classificação Internacional de Doenças, o que nós conhecemos como CID-10, da Organização Mundial de Saúde, a OMS, como um conjunto de fenômenos, tá? Essa é a definição dada pela CID-10 da OMS. Um conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem após o uso repetido de determinada substância. A dependência, né, diz respeito a uma substância psicoativa específica, como, por exemplo, o fumo, o álcool, a cocaína, ou a uma categoria de substâncias psicoativas, por exemplo, substâncias opiáceas, né? Ou a um conjunto mais vasto de substâncias farmacologicamente diferentes. Então, não importa se é uma única substância, ele não fuma,
mas faz uso crônico do álcool. Ou não é um alcoolista, ele é um tabagista, só fuma. Ou fuma e bebe, ou fuma, bebe e usa qualquer outra substância psicoativa, crack, cocaína, merla, LSD, êxtase, qualquer outra substância. Então, não é o fato de ser uma, duas ou mais substâncias que vai inferir na classificação desse indivíduo, dessa pessoa, como sendo um dependente químico, como sendo um toxicômano, como sendo um adicto. Não importa se é uma, se são duas ou se são múltiplas substâncias, tá? Independentemente de ser uma, duas ou mais, a dependência, ou seja, a incapacidade para não ficar sem a substância, para não fazer o uso, é o que vai definir se essa pessoa é ou não dependente química, toxicômano, tá? E por falar em dependência química, você não precisa ir longe para enxergar o caos social provocado pelas drogas. Temos visto um aumento exponencial, né, Brasil e mundo afora, de cracolândias. Eu quero acreditar aqui que você, em algum momento da sua vida, deve ter se deparado com um desses ambientes. Parecem aqueles cenários de horror e de terror. É um apocalipse zumbi. Pessoas que estão completamente desfiguradas, descaracterizadas, desumanizadas, perderam tudo. Perderam família, perderam bens, posses, moral, dignidade, identidade. Muitas delas sequer conseguem se lembrar de quem são ou quem foram. Elas estão completamente alienadas, como se vivessem numa realidade paralela. É como se fosse um outro mundo, um outro universo, no qual elas simplesmente existem. A minha experiência de atuação nesses ambientes e com esse público, já trabalhei em comunidades terapêuticas de internação voluntária, de internação compulsória. E, como eu disse no início dessa aula, as causas, as razões pelas quais o primeiro uso acontece, o primeiro gole acontece, a primeira tragada acontece, a primeira cheirada acontece, são as mais variadas possíveis. Sempre há uma razão, sempre há uma causa, sempre há um motivo, sempre há uma justificativa. Não importa, independentemente de qual foi ou de quais foram as causas, o problema é que muitas vezes a pessoa se dá conta tarde demais de que se encontra aprisionada por essa substância, tá? Falando sobre a triste, a trágica, né, condição dessas pessoas no cenário atual dessa pós-modernidade, trata-se sim de uma epidemia, tá? A epidemia de dependência química, né, que está presente nessa sociedade pós-moderna é algo alarmante. Dados da ONU revelam que em 2015 cerca de 250 milhões de pessoas usavam drogas. Dessas, cerca de 29 milhões e meio de pessoas, ou seja, 0,6% da população adulta global, apresentaram transtornos relacionados ao consumo de drogas, incluindo a dependência. 1 a cada 20 adultos consome drogas no mundo, numa ampla faixa etária que vai dos 15 aos 64 anos. Entre os consumidores, os usuários, 1 em cada 10 tem problemas seríssimos com a dependência química. Os opioides apresentam os maiores riscos de danos à saúde entre as principais drogas e representam 70% de impacto negativo da saúde associado aos distúrbios do uso de drogas em todo o mundo. Isso, de acordo com o último relatório mundial sobre drogas do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Diante desses números, a comunidade internacional decidiu avançar em uma ação conjunta para reduzir a demanda e a oferta de todos os tipos
de droga no planeta. Campanhas de conscientização vêm sendo feitas, né, já há um tempo. O que nós observamos é que são insuficientes, é ineficaz, inútil, eu não digo inútil, mas não surtem o efeito desejado. Para os tabagistas, por exemplo, quando vão comprar uma carteira de cigarros, no verso você vê imagens de pessoas em estado ou em estágio terminal, com câncer. Nós temos imagens que chegam a ser chocantes, que parecem de filme de terror, numa tentativa de conscientizar, né, o tabagista dos malefícios que esse vício está lhe provocando, está lhe causando. A médio e longo prazo, essas consequências, esses resultados, acabam sendo irreversíveis. Mas isso por si só se mostra insuficiente para dissuadir a pessoa de ir lá comprar mais uma carteira de cigarro e fazer uso da substância. Tá, então o que poderia ser feito, ou o que deveria ser feito, além da conscientização, né? Além da publicização desses números, que parecem em nada provocar uma comoção. Para você que está comigo do outro lado aí, o que você acha que deveria ser feito e que não está, e que poderia ajudar, que poderia auxiliar com essa problemática? Alguém aí tem alguma opinião formada? Gostaria de participar? Puxa, professor, eu não sei, mas talvez se isso fosse feito, se aquilo fosse feito, enfim, é só levantar a mão que eu te dou voz. Alguém aí tem alguma opinião? Gostaria de dividir um comentário? Não? Então, bora lá seguir com a nossa aula. Ainda conceituando e definindo o que é dependência química, tá? Ela é considerada um transtorno mental em que o portador desse distúrbio, né, ele acaba perdendo o controle do uso da substância. E a sua vida, psiquicamente falando, emocionalmente falando, espiritualmente falando e fisicamente falando, vai se deteriorando gradativa e gravemente. Nessa situação, a maioria das pessoas precisa de tratamento e de ajuda competente e adequada. O problema é que, muitas vezes, o adicto, o toxicômano, não reconhece e não admite a necessidade de ajuda. Ou quando reconhece, não se abre, não está disposto. Quando eu disse para você que já atuei em centros de reabilitação, comunidades terapêuticas, tanto de internação voluntária quanto de internação compulsória, é quando a pessoa, de fato, não quer se submeter a um processo de desintoxicação, né? E N situações, N circunstâncias podem resultar na sua internação, no seu tratamento, muitas vezes uma ordem judicial ou N outras coisas. Tá? E nessa fase inicial, a contragosto, há uma resistência, há uma rejeição que dificulta esse processo. Tá? Tentativas de fuga, etc. Como eu disse, das perdas provocadas pela droga, a perda de identidade é uma delas, é uma das principais. Esse eu está gravemente comprometido, porque a única razão de ser dessa pessoa, a única razão de existência dela, infelizmente, triste e tragicamente, acaba sendo a droga, acaba sendo a substância psicoativa. Para quem já é profissional, que tem uma certa vivência, né, um tempo de estrada, atendendo, trabalhando e atuando com esse público, sabe bem do que eu estou falando. Né? As dificuldades, elas sempre aumentam em número e grau. Porque por mais que você esteja trabalhando com adictos que tenham um vício, ou uma dependência de uma mesma substância, eles tendem a ter especificidades, particularidades, singularidades. E muitas vezes uma mesma intervenção não surtirá o mesmo efeito
para adictos que têm uma mesma substância, uma mesma droga de preferência, porque cada organismo é único. Da mesma forma que o efeito, e vamos ver isso na próxima aula de um modo mais detalhado, uma mesma substância, ainda que ela tenha toda uma farmacocinética, toda um princípio ativo, toda uma dinamicidade de efeitos, né? Esse efeito poderá variar também em intensidade e em duração, a depender de características, de especificidades de cada organismo, né? Pessoas lá que com uma dosagem menor podem ter um efeito exponencial, pessoas lá que demandarão uma dose maior, porque isso é único de cada pessoa, tá? Então, essas especificidades, eu vou colocar assim, biopsicofisiológicas, elas inferirão no efeito produzido pela substância, tá? Dependência química, gente, não é simples falta de vergonha na cara ou um problema moral, né? É uma doença, como diabetes. O paciente não escolhe ter a doença, mas pode sim escolher fazer o tratamento. E assim como o diabetes, né? Assim como os diabéticos, desculpem, controlam o açúcar no sangue com medicações e cuidados com a alimentação, o dependente químico pode buscar ajuda para controlar, para trabalhar e para tratar a sua adicção e entender o ciclo da doença, né? Então, a toxicodependência, a toxicomania, a adicção, ela é considerada uma doença biopsicossocial, tá? Quando se fala em dependência química, nós sempre teremos dois tipos de usuários, tá? E antes de abordarmos o manejo terapêutico em dependência química, né, podemos dizer basicamente que nós temos esses dois tipos de clientes, tá? Primeiro, os que se tornam dependentes. Segundo, aqueles que aparentemente conseguem sair ilesos do problema. Ou seja, apesar de nem todos os usuários se tornarem dependentes, todos os dependentes fazem uso constante, né, dessas substâncias psicoativas. Espera aí, professor, então pode ser que alguém que tenha feito ou que esteja fazendo uso de alguma substância em específico não se torne dependente? Exatamente isso. Lembram que eu disse aqui, já para vocês, que as especificidades, que as particularidades, que as singularidades de cada organismo sempre irão inferir na resposta desse organismo, né, a essa substância. Em outras palavras, se você tem duas pessoas fazendo uso de crack, por exemplo, ainda que em linhas gerais o efeito produzido por essa substância, né, ele possa ser estudado, mapeado, previsto, até o tempo de ação dessa substância possa ser mapeado e previsto, esse efeito variará sem problema, Dilson, tranquilo. Esse efeito variará em intensidade e em duração em cada um desses dois usuários, como eu disse, por causa das características, né, únicas de cada um desses organismos, tá? Seguindo aqui, então, fatores facilitadores. A dependência química, ela pode ser desenvolvida por uma série de fatores, dentre os quais o tipo da droga, tá? Depender da substância, se está usando, ela pode ter um poder viciante maior. A probabilidade de que, fazendo uso dessa substância específica, você se torne um adicto, um toxicômano, um dependente, pode ser maior, tá? Predisposição genética, principalmente pessoas que descendem de usuários, então elas têm uma vulnerabilidade maior, elas têm uma predisposição maior de também se tornarem dependentes, viciadas, principalmente em lares, por exemplo, de alcoolistas,
onde a bebida sempre foi extremamente acessível, e mesmo lá, talvez na infância, né? Vou colocar acidentalmente, ou na adolescência, na puberdade, tenha-se tido um contato casual, fortuito e esporádico, mas tenha-se tido um contato com essa substância, né, dentro de uma certa periodicidade. E isso pode, sim, ser um agente de facilitação para que essa pessoa acabe desenvolvendo o vício, tá? Transtornos psicológicos, como a depressão. Eu disse a vocês que as razões pelas quais, as causas pelas quais, né, o primeiro uso acontece, o primeiro contato acontece, são as mais variadas possíveis. Mas pode ser que uma crise no casamento, uma crise financeira, né, uma situação de foro pessoal, de difícil solução, fez com que essa pessoa acabasse, né, ficando triste, melancólica e desenvolvesse, né, quadros depressivos, e numa tentativa de buscar forças, de encontrar ânimo ou de esquecer, né, desse problema, dessa dificuldade, a pessoa acabou cedendo e recorrendo a esse tipo de alternativa, tá? Então, isso vai resultar numa maior possibilidade de que essa pessoa que está ali fugindo do problema acabe depois se tornando um adicto, um toxicômano, tá? Um dependente químico. Dificuldades pessoais também são agentes facilitadores. E por dificuldades pessoais, eu vou colocar aqui especificidades, né? Características que são suas. De repente, você pode ter uma vulnerabilidade maior, não necessariamente porque você nasceu, cresceu, né, viveu num lar onde havia a presença de substâncias psicoativas, você talvez não descenda, né, de toxicômanos, de adictos ou de dependentes, mas por razões que são suas, muitas vezes intrapsíquicas, né, emocionais, sentimentais. Pode ser que você tenha uma vulnerabilidade maior e acabe, por pressão do meio, por exigência circunstancial e ou ambiental, por pressão de colegas e amigos, você acabe cedendo a isso e se envolva com substâncias psicoativas, né? Estamos falando sobre fatores facilitadores, tá? Não são determinantes, mas podem colaborar, podem contribuir para que aconteça. Influência do ambiente, entre outros. E por influência do ambiente, podemos colocar aqui colegas de trabalho, parceiros, sócios, amigos, familiares. Boa parte das pessoas com as quais eu tive contato, né, em comunidades terapêuticas, em centros de reabilitação, mesmo durante a condução de um processo de intervenção psicoterapêutica. Muitas trouxeram como causa, como motivo, como razão para o primeiro contato, justamente a pressão de colegas, o apelo, né, o reclame de amigos e a recusa, né, a esse primeiro gole, a essa primeira tragada, a essa primeira cheirada, foi interpretada, foi vista como sendo, né, uma atitude excludente. E houve aquele apelo, né, aquele reclame. Puxa, não é mais amigo, não é mais colega, não é mais parceiro. E essa pessoa acabou cedendo a isso e se viu envolvida com essa substância ou com essas substâncias. Então, o meio ambiente, ele é, sim, também decisivo. Ele tem o seu peso e estar inserido num contexto, ter afinidade, afetividade, amizade com pessoas que são adictas, que são toxicômanas, que são dependentes, tá? Isso pode ser, sim, também um agente facilitador para que essa pessoa acabe lá na frente se envolvendo com essas substâncias e possivelmente se tornando uma usuária, uma adicta, uma dependente, tá? Indícios que caracterizam o uso de substâncias como sendo uma doença crônica.
De acordo com os critérios da CID-10, esses são os principais sintomas, né, que caracterizariam que essa pessoa já se tornou um usuário, um dependente, um toxicômano. Primeiro, tolerância. O efeito tolerância, na prática, significa que para ter o mesmo efeito, fazer a mesma viagem, são necessárias doses cada vez maiores, ou seja, esse organismo está tão adaptado, está tão habituado a essa mesma dosagem, que parece que ela não mais produz efeito. Ela não mais provoca, causa aquela sensação prazerosa. Então, numa tentativa de se alcançar, de se atingir o mesmo estado, ele acaba ingerindo doses sempre crescentes, cada vez maiores, doses cavalares. E aí nós temos, nessa situação, o risco de crises convulsivas e mesmo de uma overdose que irá resultar em óbito. Compulsão, tá? Depois da tolerância. O que é a compulsão? É um desejo, tá, que foge do controle para se consumir, para se fazer uso daquela substância. A pessoa não mede consequências. Está acima da sua vontade, está acima da sua capacidade de dizer não, não quero, não, não vou fazer isso. É um desejo incontrolável. É, de fato, uma compulsão em que ela não mede esforços, não há distância. Se lhe faltam os recursos financeiros necessários para adquirir a substância, para suprir para o seu vício, ela não irá medir quais são as consequências para poder conseguir os valores necessários. E aí a gente vai ver em situações, em famílias em que os filhos se tornaram usuários, o esposo, a esposa, né, que venderam todo o mobiliário de casa, que furtavam os próprios parentes, furtavam os próprios familiares para poder manter, prover e suprir o vício. Então, depois da tolerância, ou seja, doses cada vez maiores para que se tenha o mesmo efeito, compulsão, uma vontade, um desejo incontrolável por mais, por consumir, por cheirar, por beber, né, por tragar, por usar essa substância. Boa noite, Lúcia Helena. Seja muito bem-vinda, tá? Para a nossa aula. Abstinência, pessoal. O que é abstinência? São sintomas físicos e psicológicos incômodos na ausência da droga, né? Que acabam estimulando o uso recorrente, ou seja, para se ver livre desses sintomas desagradáveis, e a pessoa sabe que está associada, tá, à ausência da substância, do princípio ativo na sua corrente sanguínea, no seu SNC, no seu organismo, né? Então, ela tem uma tendência, é um ciclo, né? Ah, Inês, perfeito. Acho que é porque a câmera foi desligada aqui. Prontinho. Então, esse é um ciclo que se retroalimenta, né? Ou seja, o efeito tolerância, ele precisa consumir mais, cheirar mais, fumar mais, beber mais para ter o mesmo efeito. Essa compulsão, né? Essa fissura, muitas vezes acompanhada de sintomas físicos como tremor, sudorese excessiva, salivação excessiva ou falta de saliva, visão turva, taquicardia, tá? E N outros sintomas. E essa abstinência, ou seja, na ausência da substância, na falta da substância, ele tem todo um quadro sintomatológico que exige esse reabastecimento, tá? Tentativas ineficientes de reduzir ou interromper o consumo. Isso aqui acaba sendo um reforçador, tá, para a manutenção do vício. Porque toda vez que tenta parar ou interromper e não consegue, ele vai desconstruindo uma autoconfiança de que eu consigo parar, eu vou parar, eu vou me libertar. Tentou, não conseguiu, recaiu. Tentou de novo, não conseguiu, recaiu. É muito presente, é muito comum em quem está em tratamento, em comunidades terapêuticas, em centros de reabilitação, esse senso de impotência, esse senso de incapacidade e esse reconhecimento de que a substância está no controle, de que a droga, né, já assumiu a totalidade da vida da pessoa. E é por isso que a gente vê um índice tão alarmante de recaídas. Ganha alta hoje,
volta para casa, 30 dias depois está voltando para ser reinternado novamente. Faz todo um processo, 6, 9, 12 meses, a depender da dinâmica de cada comunidade, de cada centro de reabilitação, de cada clínica. Sai, volta para casa, volta para as amizades, volta para os ambientes, né? Volta para as origens, 30 dias depois, dando a entrada novamente, porque recaiu. Então, essas tentativas, né, mal sucedidas de parar ou de reduzir, de controlar, elas acabam sendo reforçadores para a manutenção do vício. Falta de interesse em atividades que antes eram prazerosas e que não estejam associadas ao uso da substância, ou seja, tudo aquilo, né, que ele não associa com o uso, com o consumo, com a experimentação da substância, para ele é desinteressante, não atrativo e desnecessário. Ou seja, atividades que o levem para longe dessa vivência, desse universo paralelo já criado, construído e consolidado por ele ou por ela, não é interessante. Por exemplo, se os colegas o chamam para ir ao cinema, se não houver a possibilidade de uso de consumo, se não houver uma associação dessa ida ao cinema, com a substância, ele não vai. Quando você convida para ir a uma igreja, por exemplo, não vai, é uma resistência. Consumo persistente, mesmo diante dos prejuízos causados pela dependência química, ou seja, conscientemente, ele sabe do mal que está causando a si mesmo. Ele consegue mensurar isso, tá? Ele tem ciência disso. Mas apesar de conscientemente saber dos efeitos, né, dos prejuízos catastróficos, e muitos deles irreversíveis e irreparáveis, a si mesmo, na sua estrutura neural, na sua estrutura cerebral, no seu físico, no seu pulmão, rim, fígado, bexiga, etc. Conscientemente ele sabe, tá? Mas mesmo tendo ciência desses prejuízos causados a si próprio e aos que estão próximos a ele, a esposa, ou marido, os pais ou os filhos, ele não consegue se livrar. Ele não consegue parar. Não consegue se libertar. E o consumo continua desenfreado, mesmo frente a todos os prejuízos que isso já causou para ele, ou já causou para ela. Então, esses são os principais sintomas que nos mostram que estamos diante de um problema crônico, de uma situação crônica, já instalada, já consolidada e que demanda por intervenção urgente, intervenção terapêutica, tá? Profissionais eticamente comprometidos, tecnicamente habilitados para auxiliarem essa pessoa nesse processo, porque é um processo difícil, muito, doloroso, muito, traumático, muitas vezes, sem sombra de dúvida, mas uma caminhada que precisa ser trilhada por ele. Por mais que pessoas estejam disponíveis para ajudar, para auxiliar, tá? Para facilitar, ninguém pode percorrer essa caminhada por ele ou por ela. Isso cabe apenas a eles mesmos. Tá certo, pessoal? Então, bora lá seguir aqui. As substâncias psicoativas propiciam uma realidade paralela, tá? De prazer e satisfação. É uma verdadeira viagem ao outro mundo. Um dos principais problemas com a droga é porque ela provoca, ela produz uma dupla, eu chamo assim, dupla compensação. Ao mesmo tempo em que ela te tira de uma situação problema, de uma situação dolorosa, de uma situação frustrante, ela te mergulha num universo, numa realidade paralelas nos quais essa frustração inexiste, nos quais essa dor inexiste. E, ao contrário, o que existe é completude, é satisfação, é prazer, é autogratificação. Tá? Então, essa é uma particularidade da droga. Duas faces de uma mesma moeda, ou seja,
Enquanto para você ele está te tirando de um problema, ele está te colocando num país de maravilhas, de delícias, de prazeres, né? O problema é que essa realidade momentânea, ela é finita. E após essa sensação prazerosa, provocada pelo efeito da droga, o que a gente tem? O vazio existencial continua. Esse vazio acaba criando o que a gente chama de processo cíclico, que resulta em quê? Em um emaranhado de emoções, confusão mental, o que acaba levando esse usuário, esse adicto, né, esse toxicômano, sempre a repetir o mesmo processo, em busca de alívio da dor emocional e do prazer imediato. Tá? Todo o comportamento humano ele sempre vai oscilar entre esses dois extremos. Quais são, professor? A busca pelo prazer e o evitar, e o fugir do sofrimento. E todas as vezes que o seu psiquismo tiver que escolher entre buscar o prazer ou evitar o sofrimento, por um mecanismo de defesa, que eu chamo de drive mental, né, ou VCN, viés cognitivo negativo, o seu psiquismo ele sempre escolherá evitar o sofrimento, fugir da dor, fugir do sofrimento, tá? Então a droga ela propicia essa dupla compensação. Ela tanto te leva a fugir do desprazer quanto a obter de modo imediato, que ela é imediatista, a completude, a satisfação e o prazer. Né? O tipo mais adequado de tratamento para dependentes químicos vai depender da gravidade do problema, tá, gente? Espera aí, isso quer dizer que o tratamento ele tem que ser personalizado? Óbvio, tá? Como eu disse, cada ser é único, né? Cada um tem suas especificidades, suas particularidades, suas singularidades. Uma mesma intervenção poderá não surtir os mesmos efeitos, ainda que a substância seja a mesma, né? Numa linguagem informal, coloquial, né? Numa gíria própria desses universos. Né? Pode ser que o craqueiro, pode ser que o farofeiro, você esteja tratando de duas pessoas com o mesmo problema. E a mesma abordagem, a mesma intervenção produza resultados diferentes. Por quê? Porque se desconsiderou as especificidades, as particularidades e as singularidades de cada um daqueles com os quais você está trabalhando. Ainda que haja uma padronização no tratamento em cada comunidade, em cada centro, tá? Em cada comunidade terapêutica, em cada centro ou clínica de reabilitação, né? Duração é estimada, a dinâmica, a laborterapia, né? As rotinas, ainda que haja uma padronização, tá? Nessa condução de desintoxicação, mas as técnicas, as abordagens psicoterapêuticas precisam levar em consideração as características únicas, individuais de cada um, para que a técnica, para que a abordagem seja ajustada, adequada e adaptada para atender a essa demanda específica, a essa situação específica, tá? Então, como eu disse, o tipo mais adequado de tratamento para dependentes químicos depende da gravidade do problema. Então, a intervenção, quem define, quem dosa é a especificidade do problema, é a gravidade do problema. Mas as opções incluem grupos de apoio, nós temos o AA, o NA, né, o Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos e vários outros grupos de apoio, associações de pais, associações de ex-usuários, ex-adictos, né, que estão há um bom tempo limpos para troca de experiências. Temos um trabalho eclesiástico magnífico, fantástico, tá? A espiritualidade precisa ser tratada e trabalhada, levada em consideração, o que muitas vezes a gente percebe que passa descurado ou não se dá a devida importância que deveria. Acompanhamento psicológico, tá? Antes, durante, depois do tratamento. Tratamento ambulatorial, que é os casos de internação, que muitas vezes vão demandar esse tipo de intervenção. Tá? E isso implica em quê? Na retirada dessa pessoa do seu ciclo social, do seu ciclo profissional, do seu núcleo, do seu seio familiar, por um período que vai, né,
depender da gravidade do problema, da extensão do problema, né? Isso é muito pessoal, como eu disse, é muito particular. A internação em clínicas especializadas ou comunidades terapêuticas, que é o que a gente está falando para vocês aqui, né? A depender da gravidade do caso, haverá uma clínica, um espaço, uma comunidade mais adequada, mais apropriada para atender, para acolher e para tratar essa pessoa. Tá? Seguindo aqui com a nossa aula. O acompanhamento em clínicas, né, ele pode ser realizado por equipes multiprofissionais, comumente são equipes multiprofissionais mesmo, onde vamos ter médicos, enfermeiros, psiquiatras, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, educadores físicos, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, né? Uma questão que favorece a recuperação é a vontade e a colaboração do usuário com o processo, bem como a rede de apoio familiar. Como eu disse, muitas vezes, né, o usuário adicto, toxicômano, ele não admite, não aceita que precisa de ajuda. Isso retarda o processo de recuperação, dificulta o processo de intervenção. Então, a conscientização e a abertura para receber o suporte necessário, o apoio necessário, são fundamentais, são imprescindíveis para que a gente consiga ter um resultado positivo, tá? Essa rede de apoio familiar. Deixa eu ler aqui o seu comentário. Deixa eu ler. Inês Borges. Nas internações compulsórias, há um resultado bom, uma vez que essa estrada precisa ser trilhada com o desejo do adicto. Na compulsória, muitas vezes, nós temos uma rejeição ou uma não aceitação inicial, sabe mesmo? E muitas vezes a compulsória pode acontecer porque o MP foi provocado, nós temos aí talvez uma ordem judicial, né, uma interdição, algo dessa natureza, então, querendo ou não, ele será conduzido e submetido a um processo de tratamento de desintoxicação. Tá? Mesmo na voluntária, muitas vezes, né, como na compulsória, há uma resistência, há uma não aceitação, né, há um não reconhecimento pela necessidade. E em ambas as situações, a fase inicial, que é a fase de choque, onde vamos ter abstinência, vamos ter, né, tentativa de fuga, etc. Não aceitação, atitudes de indisciplina. Então, nessa fase inicial, nós teremos um grau de dificuldade maior que demandará, muitas vezes, profissionais específicos para intervir, nesse caso, nessa fase, nesse momento do tratamento. Né? Como eu disse, mas a presença e o apoio da família são indispensáveis, são fundamentais, são imprescindíveis antes, durante e depois da internação, pós-internação, para a manutenção do estado de limpeza, de abstenção, num programa de prevenção à recaída. Então, o papel da família é insubstituível. Né? E vale destacar que o cuidado psicológico é fundamental, tá? No tratamento para dependentes químicos. Afinal, o indivíduo precisa aprender a ressignificar seus valores, superar os conflitos internos, né? Sobretudo as lacunas emocionais que estimulavam o uso de drogas, e formular novos objetivos de vida. Entre as linhas psicológicas utilizadas no tratamento para dependentes químicos, a terapia cognitivo-comportamental é uma das que mais se destaca, uma vez que os resultados terapêuticos eles têm eficácia comprovada, né? A TCC, terapia cognitivo-comportamental, ela é uma abordagem diretiva, estruturada, com foco na solução do problema e também na reeducação cognitiva desse paciente. A terapia cognitivo-comportamental, né, ela apresenta técnicas específicas para todas as fases do tratamento para dependentes químicos, desde a entrevista motivacional, para que o paciente compreenda que necessita de ajuda, até a manutenção do resultado e a prevenção da recaída. O acompanhamento com a TCC
é efetivo justamente porque as estratégias são adaptadas às necessidades do indivíduo. Aquilo que eu falei para vocês, né? A técnica, a abordagem, ela precisa se amoldar, se adaptar para atender as especificidades desse paciente, as especificidades de cada caso. Concluindo, então, pessoal, nossa primeira aula, diante do que foi exposto, precisamos a cada dia mais buscar por aprimoramento, por aperfeiçoamento e nos especializarmos cada vez mais. A adicção, ela desafia, tá? Mesmo os mais capazes e especializados nesse tipo de intervenção. Eu que o diga, nunca é demais dizer que a prevenção ainda é o melhor remédio. Bom, pessoal, dito isto, terminamos aqui esse nosso primeiro encontro, essa nossa primeira aula. Temos alguma dúvida, alguma pergunta em relação ao conteúdo que foi exposto? Não, professor, não tem, ficou claro. O senhor discorreu de modo que se fez entender. Eu sei que na aula 02 vamos ter um aprofundamento de técnicas de intervenção. O objetivo aqui é esse. Eu sempre opto pela primeira aula, trazer uma familiarização com a terminologia, né? Estreitar essa relação técnica ou acadêmica para que na aula 02 a gente tenha uma proposta mais prática, né? Mais dinâmica. Maravilha, Lúcia. Fico feliz. Tá? Quero agradecer a vocês aqui pela presença. Noite de quarta-feira, quarta, né? A gente vai trabalhando dia e noite, você perde um pouco. Aqui na minha região, noite chuvosa, não sei na região de vocês, mas uma ótima noite de quarta para vocês, tá? Obrigado, Inês, também que eu fiquei um pouco perdido, né? É uma das consequências, eu vou colocar assim, de se trabalhar muitas vezes dia e noite, você fica um pouco aéreo. Pessoal, muito obrigado a vocês, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Ótima noite de quarta-feira, né? Uma quinta, uma sexta, abençoadas para vocês, um final de semana também abençoado. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.